Gostaria de agradecer muito ao Fabrício, ao Newton e ao Paulo por terem aceitado esse convite, por terem se disposto numa segunda-feira à noite, estar aqui com a gente para compartilhar um pouco de suas experiências, um pouco das vivências que vocês estão, seja na parte do governo, na Marinha, seja o Paulo no Senai. Então, aqui eu já vou começar apresentando um pouco vocês, mas vocês terão esse tempo de se apresentarem. Para todos os ouvintes que estão aqui, o mestre Fabrício Baroni, ele é graduado em Engenharia Mecânica, mestre em Pesquisa Operacional, é engenheiro da qualidade, oficial de manutenção de batalhão, foi oficial de manutenção do Batalhão de Blindados, já foi oficial de logística do Batalhão de Blindados, foi comandante de combate terrestre no 19º Contingente de MINUSTAH, no Haiti, de 2013 a 2014, chefe do Departamento Industrial do Centro Tecnológico do Corpo dos Fuzileiros Navais, já foi superintendente do Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais e atualmente é chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia e Inovação do Centro Tecnológico do Corpo dos Fuzileiros Navais. Gente, eu estou com dificuldade de falar, é nervosismo demais. Mas também temos aqui o doutor Newton José Ferro. Ele é doutor em engenharia nuclear, mestre em engenharia de produção, especialista em engenharia de manutenção, engenheiro civil, licenciado em física e especialista na área de gestão. Uma área de gestão. Já teve experiências tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. 26 anos de serviço na área de manutenção, logística dos fuzileiros navais, na Marinha do Brasil, manutenção, logística, coordenador de ciências e tecnologia do Comando de Material de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Então, o doutor Newton José Ferro tem uma grande experiência aqui para a gente e é professor do curso de engenharia de produção e entende muito de logística também. Muito obrigado pela presença, não falei pelo Baroni, mas muito obrigado também pela presença, Newton. E por fim, temos o mestre Paulo. Ele é mestre em engenharia aeronáutica e mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, especializado em fontes de energia pela Unopar, graduado em engenharia elétrica pela Faculdade de Engenharia Industrial. Atualmente é responsável técnico pela área de energia e eficiência energética no Instituto Senai de Tecnologia e Automação, assessor técnico e professor do curso de pós-graduação em eficiência energética na indústria da Faculdade Senai, Ítalo Bologna. Professor do curso de pós-graduação em sistemas eletroenergéticos no curso de desenvolvimento superior, professor de graduação de engenharia na Faculdade de Pitágoras, Goiás, experiência na área de eficiência energética, Lean Manufacturing, processo de produção, automação industrial, possui certificado internacional e membro do Comitê Brasileiro de Gestão e Economia de Energia. Muito obrigado pela presença aqui hoje, Paulo. E desse modo, cada um vai se apresentar, falar um pouquinho mais sobre si, sobre suas vivências, e eu abro aqui para o Fabrício começar. Baroni, embaixo... Ok. Boa noite a todos, obrigado. No Meet tem uma telinha com uma setinha para cima. Ao clicar nela, você consegue apresentar a sua tela. Ah, ok. E aí eu só minimizo aqui e aí a apresentação que já está aberto aparece, Isso. Né? Aí eu vou conversando com você pelo microfone aqui, porque aí dá mais certo, porque você consegue compreender. É só clicar lá. Clica lá e clica de novo na tela. Tá, cliquei aí a tela inteira. Abriu a opção de tela pode inteira. Ser a tela inteira. Não abriu aqui. Isso, agora o senhor está apresentando. Só clicar lá na apresentação que você vai apresentar para todos nós. Isso, certinho, pode se apresentar.
Ok. Bom, eu sou o capitão de corveta fuzileiro naval Baroni, né? Hoje eu sou chefe do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação do Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais, e a nossa responsabilidade é desenvolver, ou com recursos próprios ou através de parcerias, projetos que aumentem o poder de combate do combatente fuzileiro naval. Então, como o Caio disse, eu tenho a formação de engenharia mecânica, né? Fiz o mestrado em pesquisa operacional, mas sou um oficial de combate. Eu me especializei no que a gente chama de blindados, né? O Exército chama de cavalaria. E desempenhei diversas missões de combate com Haiti, Maré, Barreira do Vasco, várias operações de garantia da lei e da ordem. Isso é interessante porque agora, depois de ter feito o mestrado, estando na área de ciência e tecnologia, eu consigo ter a visão do que o cliente precisa, né? O que o cara que está na ponta da lança precisa em termos de desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então, eu pedi Baroni, rapidinho, clique em ocultar aí na sua tela, tá vendo? Tem um ocultar pequenininho que a gente está vendo. Isso, agora dá para ver seu e-mail. Pronto, legal. Pode continuar. Maravilha. Então, o que eu queria apresentar para vocês aqui rapidamente, em linhas gerais, é como é que funciona esse sistema de inovação no Corpo de Fuzileiros Navais. Né? Para vocês terem uma ideia, todo projeto nasce no Corpo de Fuzileiros Navais a partir de uma demanda do cliente. E a instituição de ciência e tecnologia analisa quais os conhecimentos necessários e se são necessárias parcerias ou não. Então, se for preciso parceria, são feitos os acordos de cooperação técnica, como nós estamos fazendo um agora com a equipe do professor Solon, né, com a Universidade Federal de Goiás, e é escrito um pré-projeto submetido para aprovação do cliente. Pois bem, uma vez que o cliente aprove esse projeto, o projeto vai estar em condições de ser executado. Naturalmente, essa execução dentro da Marinha, ela tem uma fonte de recursos própria. Então, é possível a gente ter, dentro da Marinha, dinheiro da Marinha para desenvolver projetos. Qual é o grande problema disso? Na realidade atual, a Marinha tem uma prioridade, e a prioridade é o submarino nuclear. Então, é possível que haja projetos extremamente interessantes e extremamente úteis, mas que dentro da prioridade da autoridade naval não vão estar como os primeiros colocados em termos de prioridade. Então, essa execução aqui passa a depender, na verdade, de fomento externo, assim como uma universidade submete um projeto à FAPERJ, no caso das universidades aqui no estado do Rio de Janeiro, né, ou a FINEP, nós, como instituições de ciência e tecnologia, também podemos submeter os nossos projetos ao fomento de órgãos civis. E aí cresce de importância a dualidade. Né? Como é que eu vou convencer o Ministério, por exemplo, da Ciência e Tecnologia, por exemplo, Comércio Exterior ou o Ministério da Indústria, a investir em um projeto militar? Eu preciso ter um apelo dual para que essa captação de recursos seja possível. Né? Outra forma de surgir é quando o cliente nem tem noção de que ele tem um problema. Né? Então, na verdade, a ICT faz prospecção de tecnologia, avalia as tarefas dos clientes, identifica as principais dificuldades e aí sugere um projeto. E aí sim o cliente nos formaliza uma demanda. Né? Porque a gente costuma brincar, né, que é a felicidade da ignorância. Às vezes o cliente tem um problema, ele nem sabe que tem um problema, mas o problema está lá, ele só não tem conhecimento de que com ciência e tecnologia, com pesquisa e desenvolvimento, existe uma solução possível. Então, a ICT também tem esse papel de verificar tecnologias disponíveis e está fazendo essa interação com o cliente. E quais são os principais desafios hoje que a gente verifica para inovar dentro de uma instituição militar? Primeiro, a situação orçamentária.
aliada às prioridades, né? Então, o orçamento ele é restrito e, no caso da Marinha hoje, por exemplo, o submarino nuclear é uma das prioridades. E isso faz com que os outros projetos tenham menor destinação de recursos, né? A situação orçamentária do próprio MCTI e órgãos de fomento, porque a escassez de recursos não atinge só a Marinha, o Exército e a Força Aérea, ela atinge todo o poder executivo, todo o governo, né? A questão de recursos humanos e infraestrutura é muito difícil hoje em dia, você em uma única ICT ou em uma única instituição de ensino superior, ter todos os recursos humanos, todos os pesquisadores e toda a infraestrutura de laboratórios necessária. Então, cresce de importância trabalhar em rede, né? Mas para trabalhar em rede é preciso ter o levantamento de onde estão os profissionais-chave para poder atuar em cada área. Outro desafio é a cultura de pesquisa e desenvolvimento, né? Nas Forças Armadas e também na indústria como um todo. Investir em pesquisa e desenvolvimento é um pouquinho parecido com investir em ações, né? Tem algum risco. Então, é preciso se desenvolver uma cultura de que, às vezes, a gente vai botar dinheiro em uma pesquisa, vai, sim, ser gerado um conhecimento relevante, mas esse conhecimento não vai necessariamente se converter em um produto, né? Ele pode acabar sendo usado só anos depois. E esse prazo, normalmente, é dilatado. Então, é uma cultura que precisa ser amadurecida, precisa ser desenvolvida. Não é tão simples assim encontrar essa cultura estabelecida de aceitar o risco. E, como eu havia dito, o desafio da dualidade, que, uma vez para captar os recursos, cresce de importância, que o meu projeto tem uma aplicação no meio civil. Então, se eu estou me propondo a desenvolver um robô que faça uma atividade militar, é preciso que esse robô facilmente seja adaptado, por exemplo, a uma atividade de manutenção na indústria. E, dessa forma, eu vou conseguir uma dualidade e vou ter maior chance de sucesso na obtenção de fomento. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos alguns projetos, eu vou aqui não demorar muito para não estourar o tempo. Por exemplo, nós estamos avaliando enxames de drones com inteligência artificial. Isso para poder fazer com que as nossas tropas possam, a partir de um determinado ponto no terreno, estar preocupadas com o nosso alvo e ter drones cuidando da nossa segurança, sem que a gente precise estar à retaguarda. São coisas que a gente já está começando a pensar. Bom, esses mesmos drones podem ser utilizados não só por instalações militares, mas, por exemplo, por plantas industriais, que tenham segredos industriais, que tenham operações relevantes, onde não se quer que uma outra empresa ou qualquer tipo de informação vaze, né? Então, é um projeto, por exemplo, altamente dual, né? Estamos pensando também em atividades, por exemplo, para transporte de carga, dotadas de inteligência artificial, para que aumente a capacidade de carga da tropa, ou até mesmo para seguranças de bases. Ora, esse transporte de carga também tem aplicação no meio civil. Imagine uma empresa lançando dutos de petróleo e tendo que carregar material no trecho, né? O pessoal que está se deslocando pode contar com robôs fazendo esse deslocamento. Também esses mesmos robôs podem fazer a segurança de plantas industriais. Então, assim, é uma primeira abordagem que eu queria deixar com vocês, essa visão de como que a inovação hoje está sendo pensada na Marinha, qual é o sistema que ela tem que seguir. Porque a mesma dificuldade hoje que as universidades e as ICTs do mundo civil têm para poder desenvolver um projeto diante da escassez de recursos, diante do risco e do gerenciamento desse risco, as ICTs militares também sofrem disso.
E aí a gente tem que buscar soluções alternativas, assim como as ICTs civis. É só Obrigado. clicar em parar a apresentação aí, professor. O- Ali em Peraí, deixa eu cima. achar aqui. Mais em cima, parar a apresentação. Foi. Isso. Valeu, muito obrigado. Agora vamos Obrigado. passar a palavra para o Newton. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Só um segundo aqui. Meu mouse está meio... Tá. Bom, agora foi. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço aí ao meu amigo aí, o professor Solo, né? E uma das coisas que nós temos comentado na Marinha é em relação à Universidade Federal de Goiás, que é um grande parceiro, que nós iniciamos a parceria e pretendemos manter aí por muito tempo. E conversando aí com o comandante Baroni, aí, o professor Fabrício, né, resolvemos, eu vou também aproveitar parte do meu tempo aqui, né, já que já foi feita, inclusive, a minha apresentação, para falar sobre alguns assuntos que eu acho relevantes, até porque vai facilitar um pouco a resposta. Né? A minha formação em engenharia nuclear, aí, meu doutorado, é na área de análise de segurança, né? Parte de confiabilidade. Tá? E eu trabalho também muito com a graduação, com a parte de engenharia de produção, que eu acho que tem tudo a ver também com vocês. Então, eu sou capitão de mar e guerra da reserva, né? Que equivale a coronel, que na Marinha a gente chama capitão de mar e guerra. Tá? E eu queria falar rapidamente com vocês alguns assuntos. O primeiro seria o seguinte. Tá? Em relação a essa parte de segurança, o grande problema é o seguinte: cada país ele tem a sua prioridade, tá, no mundo. Tá? O Brasil ele tem uma grande demanda social, obviamente, e essa demanda social, como não poderia deixar de ser, é a nossa prioridade, a prioridade do país. Então, as outras demandas elas ficam um pouco, obviamente, mais abaixo. E uma outra dificuldade também que eu gostaria de chamar a atenção, né, eu estou falando isso por causa das perguntas que serão feitas, que a gente vai ter que responder, é que os países desenvolvidos eles impõem os produtos de defesa para aqueles que eles defendem. Então, ora, se os Estados Unidos, por exemplo, né, que é um grande ator nessa área, por exemplo, ele apoia a Arábia Saudita. E não tenham dúvida que, na hora dos produtos de defesa, entre o produto brasileiro e o produto americano, ele vai falar assim: olha, dê prioridade ao nosso, porque na hora que você for defender necessidade de segurança, quem vai dar somos nós, não vai ser o brasileiro. Então, isso aí é uma dificuldade também que tem. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção rapidamente, desculpe aí que o slide ficou até meio cheio, mas é que eu quis aproveitar os principais aspectos. Tá? Nós nos baseamos tanto na Política Nacional de Defesa quanto na estratégia, que é a END. E aqui está, né, essa estratégia que estabelece as diretrizes. E o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: é no item 2, em que a orientação é que nós temos que reorganizar, o país tem que reorganizar a sua base industrial de defesa, tá? Tá certo? E, preferencialmente, utilizar empregos dual, militar e civil, conforme o comandante Baroni aí, o professor Fabrício aí falou. Então, eu gostaria de chamar a atenção por causa disso aí. Nós temos a base industrial de defesa. Tá? Por sua vez, a nossa Estratégia Nacional de Defesa, ela deixa bem claro o seguinte: o Brasil rege suas relações internacionais, entre outros fundamentos, pelos princípios constitucionais da não intervenção, da defesa da paz e da solução pacífica dos conflitos. Certo? E aí ainda diz que, como o contexto atual demonstra que as relações internacionais elas são instáveis, estamos vendo sempre na mídia aí, tá? E o Brasil tem consciência de que nenhum Estado
Estado pode ser pacífico sem ser forte. Então, essa é a nossa preocupação. O professor Fabrício, meu grande amigo, ele comentou sobre o nosso submarino nuclear, né? Nosso, que eu falo, é em termos de Brasil. Esse projeto submarino nuclear é um projeto nacional, não é da Marinha, é um projeto nacional. E o nosso submarino, ele tem, do Brasil, na realidade, ele é nuclear devido à sua propulsão. Ele terá uma propulsão nuclear, mas não armamento nuclear, porque o Brasil é um país pacífico. E é interessante porque é o seguinte, porque um submarino ele traz um arrasto tecnológico muito grande, porque a maior arma do submarino é a invisibilidade, é ele ser invisível. Então, se nós tivermos essa tecnologia de construir submarino, não é só o submarino, não. A pergunta é, como é que esse submarino vai se comunicar? Como é que esse submarino vai se localizar? Ele não pode usar um GPS, ele não pode usar um outro sistema. Então, esse desafio do submarino é um grande desafio que traz um arrasto tecnológico, vamos dizer assim, muito grande para o país. Tá? Já vou até me adiantar. Talvez a solução para algumas coisas seja fazer como a NASA faz, né? Ela separa por partes o problema e joga lá a pergunta do milhão. Quer resolver aquele? Eles querem ir para Marte. Só que para Marte tem uma série de desafios que eles têm que fazer, né? Passar por esses desafios. Então, eles pegam cada pedaço, descaracteriza do projeto como um todo e coloca lá, ó, estou com esse problema, gostaria de resolver. Talvez seja essa a nossa, vamos dizer, solução, mas já estou aqui adiantando. A outra coisa, já que nós falamos, estamos falando de segurança, existe, né, obviamente, a Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, que é a BIND. Então, essa BIND, ela possui uma parte jurídica que permite também trabalhar nessa área de segurança, muito interessante, para defender o interesse das empresas, não só aqui no Brasil, quanto no exterior. Tá? E para fechar aqui rapidamente, para não me alongar muito, eu gostaria de falar o seguinte, sobre a Marinha do presente, do amanhã e do futuro. Tá? A Marinha, em termos orçamentários, porque nós sabemos o seguinte, o grande problema de todo mundo é a demanda é sempre maior do que os recursos. Na engenharia de produção a gente vê isso, né? Nossa demanda é sempre maior. Então, o que a Marinha faz? A Marinha ela pega o orçamento dela, tá? que ela recebe do Comando da Marinha, e divide em 3 marinhas. Ele visualiza 3 marinhas. A Marinha do presente, a Marinha do amanhã e a Marinha do futuro. A Marinha do presente ela fica com alguma coisa da ordem de 70% do orçamento, entre 69% e 70%, tá? Que é que ela necessita para manter e operar os meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, sistema subsistema. A Marinha do amanhã separa-se em torno de 23%. Esses 23% são aqueles meios navais, aeronavais e fuzileiros navais que estão sendo construídos. Né? Então, numa moldura temporal, aquilo que é de hoje é da Marinha do presente, manter a frota. Aquilo que leva em torno de 5 anos, eu vou construir um navio, uma corveta, aí é a Marinha do amanhã. E a parte de ciência e tecnologia, que leva 7%, em torno de 7% do orçamento, é a Marinha do futuro, onde está aí que reúne os estudos, pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos necessários. Então, a Marinha ela se preparou desta forma. Tá? Agora, o que ocorre hoje? Qual é o grande problema? Tá? Eu estou falando por mim, eu não estou falando, vamos dizer assim, em termos da Marinha, tá? Mas por mim, nós vemos o seguinte, esse projeto do submarino, que é um projeto nacional, é um projeto brasileiro, houve uma descontinuidade de recursos para ele. Então, a Marinha não podia deixar parar. Por quê? Se você perder o conhecimento, se você perder aquele pesquisador que está trabalhando ali, depois a coisa ficaria mais difícil. Então, a Marinha, essa parte que foi feita aqui, ela ficou está um pouquinho defasada, porque nós temos que atender a esse desafio. Então, eram essas palavras que eu gostaria de falar com vocês inicialmente, e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, por estar aqui com a gente. Agora, passo a palavra para o Paulo,
para se apresentar, falar um pouco sobre o que estuda, sobre o que está estudando, sobre o que está fazendo e depois a gente já pode começar a mesa redonda rapidinho. Beleza. Valeu. Bom, obrigado aí a todos, boa noite a todos e a todas, né? Meu nome é Paulo, como foi apresentado pelo Caio, né? Eu trabalho lá no Senai, no Instituto Senai de Tecnologia em Automação, aqui de Goiás, né? Vou falar um pouquinho dos institutos, né, que eu creio que alguns conheçam, né? Desde 2012, né, foram construídos vários institutos aí sob guarda-chuva do Senai, né, que são institutos de tecnologia e institutos de inovação, mais de 60 institutos contando inovação e tecnologia, né. Aqui em Goiás nós temos 2 institutos, um voltado para a automação, que é uma linha de trabalho transversal, né, nas indústrias, e um instituto aí que é o Instituto de Alimentos, né, que fica na Vila Canaã, aqui em Goiânia, né. Bom, o que nós fazemos lá no Instituto de Automação, né? Bom, como o próprio nome diz, né, a gente trabalha com projetos e consultorias na área de automação, sempre lembrando que nós organizamos desde o chão de fábrica, com serviços na área de produtividade, né, desde o Lean, né, o 5S, até colocar a empresa a caminho da indústria 4.0. A inserir a empresa na indústria 4.0. Então, nós temos os serviços de produtividade, serviços na área de inteligência computacional, área de automação em si, que é o principal serviço lá do Senai, e também na área de energia, tá, que eu faço parte, eu sou o responsável técnico pela área de energia e eficiência energética. E também temos uma área lá de regulamentações, né, que trabalha com NR12, NR10, né, então nós prestamos esse tipo de serviço, e eu creio que a grande maioria das pessoas não sabem que o Senai faz esse tipo de serviço, né, reconhecido como educação, né, parte de instrução, tá? E, então, esse é o nosso serviço. No caso da minha área, que é a área de energia, nós trabalhamos com consultoria, diagnósticos, trabalhamos com as indústrias e setor público para submissão de projetos no programa de eficiência energética da ANEEL, tá? E projetos também de P&D, né? Posso citar um, que é o que a gente está desenvolvendo lá em Furnas, né, que é a produção de hidrogênio verde através da fonte fotovoltaica, né? Através do eletrolisador, a gente produz o hidrogênio, armazena em tanque, e depois nós utilizamos uma célula de combustível para transformar em energia elétrica novamente. Aí está lá, instalado já, né, uma parte da fotovoltaica em solo e outra parte flutuante, lá no lago. Tá? Então, também a gente participa desse projeto juntamente com a Unicamp, a Unesp e uma universidade de Brandemburgo. Tá? Bom, eu já trabalhei aí na indústria mesmo, eu trabalhei na Mercedes-Benz, logo depois que eu me formei, tá? E como eu goiano, né, eu voltei aqui para minha terra, tá? E comecei a trabalhar lá no Senai, não como instrutor, eu não sou instrutor do Senai, e sim na área de consultoria. Tá? É basicamente isso, tá, que eu gostaria de apresentar. Desculpe, eu não fiz nenhuma apresentação, né, não elaborei nenhuma apresentação, seria mais para apresentar o que eu faço hoje, né, ok? E a gente pode dar início, aí, então, à mesa redonda, o Caio, fique à vontade. Sem problemas, muito obrigado, já agradeço novamente a todos. E já vou voltar a pergunta para o senhor, Paulo. Hoje, mais cedo, nós tivemos uma palestra sobre Lean Green, que era um pouco sobre sustentabilidade voltada ao Lean também. E gostaria de saber do senhor como que tem sido essa percepção da indústria em relação ao incentivo que tem sido dado para a instalação e a produção de energia elétrica renovável, igual o incentivo que tem sido feito com os painéis solares. Ok. Bom, como todos sabem, né, a gente está numa crise aí, uma crise energética que está assolando aí o nosso país novamente, né, depois de 20 anos, né, em 2001 a gente teve esse problema, tá?
E percebemos que a gente não cresceu, né? Nós não crescemos muito a ponto de não passar por esse problema, né, novamente, né? Então, assim, a gente tem vários, voltando à sua pergunta, né, com relação à indústria, né, nós que vivenciamos a realidade da indústria, hoje, realmente, o custo energético, né, para se produzir um produto, uma peça, né, realmente é muito alto, né? Hoje nós temos empresas, indústrias eletrointensivas que quase 50% do custo de produção é energia, tá? Bom, a energia de um modo geral, né? Mas eu falo energia elétrica, porque eu trabalho mais com energia elétrica, mas no sentido de energia, são vários tipos de energia, né? Então, o custo aumentou demais, tá? Então, o que eles estão procurando hoje, né? De reduzir o custo, claro, através do mercado livre, né? Do ambiente de contratação livre, que é uma opção, né? Que é bem mais barato do que ser um consumidor cativo, tá? E a outra opção que vem crescendo, tá? Mas ainda é pequena, é a opção de energias alternativas renováveis, né? No caso, a fotovoltaica, principalmente, né? O grande problema que eu vejo, né, é porque ainda a gente não tem assim, uma regulamentação mais rígida não, mas pelo menos fixada pelo governo, né, onde você tenha uma segurança com relação à regulamentação. Tá? Hoje a gente tem a PL 5829, que foi votada agora na Assembleia, né, agora vai para o Senado, que é considerado um marco regulatório da geração distribuída, né? Com isso, a gente vai ter mais segurança em, por exemplo, implementar uma usina fotovoltaica, né? Para a gente compensar a energia elétrica, aí, principalmente para a indústria, né? Hoje o que representa a fotovoltaica, por exemplo, no setor industrial? Hoje representa aí 2,9% só, tá? Enquanto a maior parte é residencial. Tá? Eu não sei se consegui aí te esclarecer, mas as indústrias estão à procura realmente de redução de custos com energia, através de fontes renováveis, ou através do mercado livre, ou através de eficiência energética. Tá? Ok? Perfeito. E agora voltar um pouco para o Fabrício e para o Newton. Algo que a gente pode também comentar sobre energia nuclear. Podemos puxar para o lado um pouco do Paulo, do Newton e do Fabrício, porque a energia nuclear é algo que temos no Rio de Janeiro, em Angra, certo? Eu tô falando... certo, né, Newton? Temos em Angra. E qual é a disponibilidade, às vezes, do uso dessa energia? Seja dentro de submarinos, qual é a visão qual é esse caminho que a gente pode seguir? E, professor Júlio, pode perguntar sim, mas o que vocês puderem acrescentar para a gente? Posso fazer uma pergunta, então, já antes do professor Newton? Com certeza, pode. Aí ele já trata da pergunta também. Bom, parabéns a vocês pelas explanações iniciais, né? A gente fica muito agradecido com a participação dos colegas e, sobretudo, participações qualificadas. Talvez a minha questão vá para o professor Newton, mas talvez outros também possam abordar. É até, assim, uma perspectiva, talvez, social da cadeia da defesa. Vou chamar social e econômica. Eu vejo algumas discussões que falam que a cadeia produtiva da defesa ela é uma potencial geradora de muita riqueza, de muita renda, de muito emprego, inclusive. Obviamente, tendo investimentos que sejam bem aplicados e que se tenham os investimentos efetivamente. Ou seja, que o Brasil tem um grande potencial de fazer tecnologia de defesa e gerar muita riqueza e muito emprego, inclusive. Eu gostaria que o professor Newton, os outros que se sentirem à vontade comentassem isso, se isso é procedente ou a cadeia da defesa só para, de fato, fazer a defesa e para por aí a relevância dela. É isso, muito obrigado. Bom, posso começar? Tá. Pode, sem obrigado problema. Aí pela pergunta aí, professor Júlio César. Realmente, na minha opinião, procede. Tá?
O grande desafio que eu entendo é o seguinte: nós temos que separar o que é governo do que é Estado. Esse é o grande desafio. Nós temos, ou seja, o governo ele é transitório. A cada 4 anos, a cada 5 anos, nós temos as eleições, né? Não vou entrar, vamos dizer, na política, mas ele é transitório. O Estado não. Ou seja, independentemente do governo de plantão, é necessário que a coisa ela siga. E essa forma de pensar, realmente, é a forma correta. Tá? Nós temos que girar a economia e vai dar certo, conforme foi falado, pela estratégia, que nós temos que utilizar muito as coisas que sejam duais, né? Então, se nós sairmos pelo caminho da dualidade, nós conseguiremos fazer isso aí que foi falado. Eu acredito que este é o caminho, que seja uma coisa de Estado e se procure sempre a dualidade, que aí vai ajudar também a rodar, né, a nossa roda aí da prosperidade. Sim, eu também queria acrescentar, pegando o gancho do professor Newton, que imaginar a indústria de defesa totalmente e unicamente voltada para produtos de defesa, talvez não seja a forma correta de se pensar, né? O professor Newton falou sobre o submarino nuclear e toda a tecnologia que envolve. Então, vejam, se eu tenho navios e tenho blindados em terra e eu preciso fazer com que toda essa tropa se comunique, eu vou estar desenvolvendo tecnologias de comunicação e também de criptografia, né? Isso é uma coisa que está muito na moda, é a segurança da informação. Quantos aí, agora a população civil sofre com vazamento de dados, né? E depois até tem que correr atrás para resolver os problemas que isso são causados. Eu estou desenvolvendo tecnologias militares que têm aplicação no meio civil. Uma empresa, por exemplo, que comece, como se teve na década de 80, em GESA, enfim, empresas voltadas para a fabricação de veículos blindados, de carros de combate, elas têm um alto potencial de serem utilizadas, por exemplo, na fabricação de equipamentos de mineração, né? São caminhões grandes, pesados. Então, assim, imaginar a indústria de defesa, ela é um caminho de prosperidade, sim, até porque ela vai ter uma vertente, ela precisa ter essa vertente militar, mas também ter a vertente civil, com aplicação no meio civil, que é a chave da dualidade. E eu acredito que isso também se relaciona com o Paulo, porque a eficiência energética, seja do país como um todo, não é só de 4 em 4 anos. Aí eu gostaria, Paulo, que às vezes você pudesse comentar mais relacionado ao seu assunto, sobre a eficiência energética como um período não só do agora, mas algo que para a gente levar para o futuro. Bom, a eficiência energética, hoje, como eu falei para vocês, né, as empresas estão aí atrás de redução de custos, né? Fora a agenda da ESG, né, que está muito em destaque, né, principalmente na parte de sustentabilidade, como você disse, né, Caio? E então, assim, a perspectiva é realmente de crescimento, né? Até então a gente estava meio estagnado na área de serviços e de eficiência energética. Então a gente já prevê um crescimento, né? Principalmente devido a essas crises que nós estamos enfrentando, tá? E a corrida, né? A busca da redução do consumo, né? De perdas e desperdícios que acontecem nas empresas, né? Mas, então, a gente vê realmente uma perspectiva grande, né? Não é à toa que a gente já tem vários cursos aí, principalmente de especialização na área de eficiência energética, como lá no Senai, tá? Mas, assim, o que eu vejo que é muito importante, principalmente para a eficiência energética, é a conscientização, né? Então, a gente tem que levar a educação, né? Essa consciência de utilizar com mais eficiência, não só a energia, mas a água, né, como tratar os resíduos, e isso aí a gente tem que
a gente tem que começar lá do ensino infantil. Tá? Então, assim, eu vejo profissionais que para atuar na área de eficiência energética, como consultoria, né, como projetos, como também educadores, né, que trabalham aí nessa área, ok? Eu acredito, né, mesmo que a pesquisa e desenvolvimento seja algo que a gente pode trazer, que vai agregar muito para o nosso futuro, né? Isso. E agora, questionando um pouco o Newton e o Fabrício, porque o Brasil já foi considerado, nos anos de 80, um grande desenvolvedor de soluções de defesa. Mas hoje em dia, parece que, como se diz, sentimos que houve uma diminuição desse cenário. Qual que são nossos desafios para voltarmos a sermos inovadores e quais maneiras que a gente pode fazer para que a gente volte a crescer, e se é o cenário que é ruim, se é nós que não conseguimos produzir, às vezes, pessoas suficientes para desenvolver essa área. Eu gostaria de ouvir de vocês. Então, tudo bem. Apenas para começar aqui, então, né? Eu queria só fechar o que o professor Paulo Takao aí falou, eu acho importante, né? Em termos de energia, nós realmente temos que chegar lá porque vai ser um gargalo. O Brasil, para poder prosseguir, ele vai ter que ter energia. Então, nós temos que otimizar aí esse consumo. Então, vamos dizer assim, a ponta de lança aí também vai ser energia. Sem ela, nós não vamos conseguir, nós vamos ficar limitados. Então, é muito importante em relação a isso. Então, respondendo essas duas perguntas, né, em relação ao que o país, ele anteriormente, conforme o professor Fabrício comentou, até sobre a Engesa e as outras empresas, talvez a resposta esteja, conforme falei, isso aí agora que nós temos a nossa estratégia, que nós temos a nossa política estabelecida, nós voltamos a ter alguma coisa, conforme eu falei, que é uma política de Estado, a princípio. Então, acredito que agora a coisa volte aos eixos, né? Porque não existe bons ventos para um anal sem rumo. Então, aquela caravela de... Eu tenho que saber qual é o farol, para onde eu preciso ir. E hoje nós temos esse farol. Pelo menos hoje a gente sabe onde nós estamos e quais são, assim, os gargalos. E complementando também, que a coisa que caiu, conforme falei, foi que uma das grandes dificuldades que a gente sabe que a Engesa teve era isso, né? E outros países também. Na hora que você vai exportar, você fica com esse problema que os outros países que têm um contato maior com eles forçam para as empresas deles poderem fazer. E o nosso desafio, ele é imenso, a meu ver, tá? Primeiro, porque defesa demanda alto investimento. Sem isso aí, então, esse é o primeiro coisa. O segundo é o seguinte, os nossos empresários, de uma maneira geral, na minha opinião, eles têm uma cultura de serem avessos ao risco. Então, é uma outra dificuldade que você tem. Tá? Terceira é o seguinte, a nossa demanda, esse é o outro desafio, das Forças Armadas, ela é pequena. Então, você gasta uma parte muito grande investindo e depois você fica sem mercado, praticamente. Ela é pequena. Eu mostrei até o professor Solo outro dia a foto, o vídeo lá nós temos o Cluff, o carro lagarto anfíbio, que é um carro americano, mas são poucos produtores no mundo, são poucos fabricantes no mundo. Por quê? Porque você fabrica, você não vai ter demanda para aquilo. A vantagem, o ponto positivo que se tem é o seguinte, nós falamos, por exemplo, da Bind, né? Para uma empresa poder exportar, a primeira pergunta que o pessoal faz é o seguinte, legal, o seu país usa isso? Então, se eu quero exportar um produto de defesa, eu preciso que a minha Força Armada utilize. Porque a pergunta é, se você não conseguiu convencer nem o seu país, como é que você quer que eu compre esse produto? Então, isso aí passa também a ser uma vantagem para tentar neutralizar ou mitigar aí a parte da pequena demanda aí que nós temos, né? E, conforme foi falado, o outro desafio, nós temos que desenvolver tecnologia autóctone, ou seja, tecnologia nacional, isso é muito importante,
Para isso, é necessário que nós tenhamos aí esse arrasto tecnológico, conforme foi citado aí no caso do submarino. E a outra solução foi o que eu falei na hora que eu estava me apresentando, que é fazer como a NASA faz. A NASA, agora, o desafio dela, que é chegar a Marte, ela terceirizou as viagens espaciais para a Lua, e agora ela está voltada para esse grande desafio e terceiriza por partes, certo? Compactando ali, compartimentando, melhor dizendo, aquilo ali, para a coisa poder seguir. Para aqueles que tiverem curiosidade, depois entrem e pesquisem sobre o carro de combate Osório, que ele caiu justamente numa situação dessa que o professor Newton falou, né? Há que os estudiosos de engenharia dizem que à época era um dos melhores carros de combate já fabricados para aquela ocasião, mas a IGESA não conseguiu emplacar a venda, inclusive nas forças brasileiras, e aí a exportação ficou difícil, né? Como convencer outro país se o nosso país não encampou a ideia. Mas, assim, quanto a outro ponto que eu queria chamar a atenção, quando você falou, Caio, sobre a década de 80, eu acho importante a gente contextualizar, né? Na década de 80, a gente tinha o final de um governo militar, né, que estava investindo em indústria. A gente tinha, na geopolítica mundial, o contexto ainda da Guerra Fria, né? A gente tinha restrições impostas pelo então presidente americano Jimmy Carter para que nem todos os países podiam comprar os produtos americanos, né? Então surgiu um filão para a indústria de defesa, não só brasileira, mas de quem quisesse produzir, que era o Oriente Médio, guerra Irã-Iraque. Então nós vendemos muita coisa, desenvolvemos e vendemos muita coisa para o Oriente Médio, né? E era uma produção totalmente voltada para a defesa. Só que aí a União Soviética colapsou, né? A Guerra Fria esfriou, desculpa o trocadilho, né? Mas realmente esfriou. Essa polaridade mundial, a gente está vendo surgir agora uma outra polaridade, na verdade a China despontando, mas aquela polaridade Estados Unidos, União Soviética, que motivava inclusive a corrida espacial, ela esfriou, então perdeu-se mercado, né? Ou seja, na verdade, a indústria de defesa ela apostou num mercado instável. A indústria de defesa hoje, para voltar a ser uma indústria de ponta, ela não pode depender dessas volatilidades todas, ela precisa da dualidade para não depender exclusivamente de demandas totalmente militares, e naturalmente vai continuar precisando de apoio não só do empresariado, mas do governo como um todo. Eu me atreveria até a dizer Ministério das Relações Exteriores, enfim. Porque é preciso buscar não só clientes em potencial, mas até parceiros de desenvolvimento. Vou aqui, sem nenhum compromisso com qualquer coisa geopolítica, imagine uma nação amiga interessada em desenvolver um projeto de uma aeronave ou de um blindado, como a gente teve o desenvolvimento da Embraer junto com a indústria italiana, que foi o AMX, né? E aí não é simplesmente buscar um cliente, é buscar um parceiro de desenvolvimento que vai nos ajudar a buscar clientes em potencial depois. Então, assim, é preciso adaptar a indústria de defesa ao contexto atual para que ela alcance os parâmetros, os padrões lá da década de 80, sem incorrer nos erros que foram cometidos naquela época. Pode falar, professor Diego, ou Diogo, sem problemas. Boa noite, pessoal. Quero agradecer aqui a presença de vocês. Acho que um debate muito interessante, né? E queria aproveitar esse momento que a gente está aqui tendo a oportunidade de conversar ao mesmo tempo com estudantes,
colegas professores e colegas de outras áreas aí que estão no mercado, né, nas Forças Armadas, outro Instituto de Desenvolvimento de Tecnologia, como o professor Paulo Takal. Eu achei interessante as oportunidades que o Fabrício mencionou com relação a aplicações, né, de tecnologias que acho que, assim, a universidade está sempre buscando parceria para desenvolver projetos de pesquisa, né, seja no domínio público ou no privado, né, e algumas aplicações, como já foi comentado aí, elas nascem, às vezes, com uma aplicação militar, mas ela vira uma aplicação civil, ou vice-versa, lá nasce como civil, vira militar, né. Então, assim, só dando um exemplo, eu trabalho em um projeto que a gente desenvolve uma tecnologia para realizar monitoramento de integridade estrutural. E a gente trabalhou inicialmente lá na Universidade Federal de Berlândia com o pessoal da Embraer, desenvolveu um protótipo, já tem um certo nível de prontidão tecnológica, precisa maturar um pouquinho mais, mas é uma aplicação civil que tem aplicação militar também, porque você pode pensar, por exemplo, uma aeronave que está fazendo uma missão, e aí se ela for atingida, mas não for um ataque muito grave, fazer a avaliação da integridade estrutural em tempo real ali da aeronave, verificar se ela pode prosseguir com a missão e concluir, ou precisa retornar para fazer manutenção de emergência, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que sempre estar atento e buscar desenvolver, né? E eu acho legal que o Solon, ele tem um contato muito bacana com o pessoal, né, do Marinho, eu fiquei sabendo há pouco tempo disso aí, vou ficar antenado às oportunidades de edital aí, e, enfim, tentar buscar formar parcerias, né, que eu acho que o interessante é isso aí, tentar buscar desenvolver tecnologias nacionais, né, que tenham aplicações em qualquer campo aí. E os estudantes também aproveitar para incentivar, né, pessoal, nosso curso é novo, mas a gente tem que começar, né, a montar, já conversei rapidamente sobre isso aqui, né, a gente não vai estender o debate, né, mas, assim, buscar formar grupos interdisciplinares, né, às vezes, o pessoal citou aí questão de drone, né, fazer um grupinho de robótica, para a gente começar a engatear e ir melhorando, né, fazer parceria com o pessoal do Senai, aproveitar, enfim, eu acho que é oportuno isso, né, então, não se acanhe com a questão de, eu estou no curso de engenharia de produção, eu tenho que estudar pesquisa operacional, é só isso aqui. Não, engenharia é um negócio muito amplo, né? Eu sou formado em engenharia mecatrônica, trabalho no curso de engenharia de produção, mas estou sempre atento a novas possibilidades, né? E eu acho que a gente tem que se manter assim, até se manter ativo no mercado, né? Então, é só para dar essa visão aí. O Solon já pode falar rapidinho, mas eu só tenho um adendo para fazer, é que a gente vai ter um mini curso sobre drones e acredito que vai ser de interesse de muita gente, então vamos participar. E, Solon, pode fazer essa pergunta. Na verdade, Caio, não é bem uma pergunta, assim, mas é que como nós estamos com o nosso tempo estourado, eu quero mais agradecer, assim, a presença dos meus amigos, o Newton Ferro, o Paulo Takal e o Baroni, e a gente mudar o nome de Mesa Redonda para um desafio, que é o desafio de nós fazermos essa roda girar, entendeu? E trabalharmos em prol da pesquisa prática. Eu tenho, assim, um maior orgulho, assim, de trabalhar com os fuzileiros navais, com o Senai. Eu comentei a respeito de uma operação que a gente fez de impressão de respiradores com o Senai. A gente colocava filamento no Uber, mandava de um ponto para o outro da cidade. Foi uma coisa que eu vi no CETEC, no Rio de Janeiro, né? Na verdade, um laboratório orientado para a área de defesa. E se vocês forem ver, nós vivemos um momento de prontidão de defesa com essa questão do Covid, né? Então, é uma questão de nós materializarmos essa mesa redonda, que agora a gente vai chamar de desafio, né? Daqui a pouco a gente pode ter pessoal da Marinha trabalhando conosco, nós temos alunos nossos no Rio de Janeiro estudando, pesquisando, e o pessoal do Senai trabalhando energia, né, aumento de duração de baterias e tal, e aí entra a expertise do Paulo e dos colegas todos, né? Então, abrimos as portas aí das oportunidades, tá? Obrigado, pessoal, pela participação de vocês no nosso trabalho aí. Fico muito feliz de vocês terem aceitado, né, esse convite e de vocês estarem aqui, certo? Um grande abraço a todos aí. Aí pode, professor
Michael, se quiser falar. Obrigado, Caio. Eu acredito que a Ali levantou a mão primeiro, não? Eu não vi, eu só recebi sua notificação. Certo, Li? Ou eu errei? Mas Não, pode falar. ótimo. Bom, primeiro, né, gostaria de agradecer a participação de todos os convidados. Foi, assim, excelente a discussão. E, na verdade, eu tenho uma questão, né, que foi bem pautada, essa questão energética do Brasil. E, mais recentemente, né, nosso país tem um programa, talvez, assim, um pouco mais acelerado em relação a alguns anos atrás, no sentido do desenvolvimento de rede inteligente. Isso tem chegado, por exemplo, né, nas instituições militares, aí para o Paulo também, que está em Furnas, né, que está bem próximo, então, de uma concessionária de energia. Como que isso tem, assim, afetado, ou, né, vocês têm ouvido alguma coisa, mas de uma forma mais aplicada? Professor Michel, boa noite. Iniciando aqui, né, um pouquinho sobre o Senai, né, a gente não está com muitos projetos aí, não tivemos ainda, né, projetos aí, ou procura de projetos de microrredes, né, mas é um assunto que o Senai já tem alguns Senais no Brasil, né, principalmente lá de São Paulo, que já trabalha muito nessa área, né, caso o senhor tenha mais interesse, né, a gente pode entrar em contato com eles, tá? Mas aqui o Senai de Goiás, não. Tá? Nós estamos trabalhando mais com a parte realmente de geração, né, principalmente renováveis, né, até projetos de biogás também, tá? Mas esse assunto ainda a gente não chegou ainda no Senai, tá? No Instituto, pelo menos. Ok? Mas obrigado aí pela pergunta. Obrigado, professor. Então, seria isso, né? Se os professores também, né, tiver alguma ideia sobre isso, né, se existe alguma coisa já dentro da Marinha falando sobre isso, né, de como fazer essa implementação de energia dentro da instituição, ou não, se ainda não tem nada sobre isso. Então, nesse nível, realmente, pelo que eu tenho conhecimento, nós não temos, né? O que nós temos são programas de redução de energia, né, para as unidades administrativas, tentando, da melhor forma possível, otimizar esse recurso. Entendi. Aí, dentro desses programas de reduções, acontecem, por exemplo, né, incentivos à instalação, por exemplo, de energia renovável, alguma coisa assim, ou não? O que ocorre é o seguinte: nós temos metas e essas metas têm um percentual que as organizações militares elas têm que reduzir, né? E, obviamente, na procura dessa redução, existem, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, que nós temos a Light, por exemplo, eles têm recursos para fomentar pesquisas nessa área. Então, tenta-se aproveitar isso aí e desenvolver projetos nessa área, mas os recursos, normalmente, a gente tenta com a própria distribuidora. Entendi. Não, obrigado, Newton, obrigado, Paulo, obrigado, Baroni. Bom, então, de novo, né, gostaria de agradecer a todo mundo, tal como já foi agradecido, foi excelente a participação. Espero que vocês consigam, né, fazer parceria conosco em diversas possibilidades de trabalho conjunto. Foi excelente. Bom, de volta a palavra, Caio. Alguém deseja falar mais alguma coisa? Perguntar, agradecer? Caio, Caso eu só aproveitar aqui, até do que o professor Diogo colocou, né? O Sol e a gente, nós estamos ligados no 440 volts, né? Mas o problema é que, como órgão público, a gente fica amarrado a certas formalidades, né? Então, por exemplo, um acordo de cooperação técnica, ele precisa passar pela análise da CJU. Então, tem todo um trâmite que, às vezes, a gente fica nervoso, querendo ver o troço andar, e ele trava um pouquinho. Mas, assim, uma boa notícia, principalmente para as equipes, né, os professores e os alunos da Universidade Federal de Goiás,
é que assim, o nosso acordo está sendo já analisado pela CJU, e uma vez esse acordo estando aprovado, e aí a gente tem um plano de trabalho com a equipe do professor Solon, né, já escrito, mas qualquer outra equipe, seja do pessoal de IA da UFG, do pessoal de mecânica, vai ficar muito mais fácil, porque vão ser só anexos a esse acordo. Então, qualquer desenvolvimento com a Universidade Federal de Goiás vai correr mais fácil, porque o acordo de cooperação técnica já vai estar assinado, e aí vai ser um trabalho de se fazer o plano de trabalho, que nada mais é do que um documento muito parecido com o que vocês aí na Universidade Federal já fazem quando vão submeter qualquer projeto à FINEP ou ao órgão de fomento aí de Goiás. Isso é muito... Oh, pode falar, Nilton. Eu só queria complementar também o seguinte, que, no caso, nós temos a tríplice hélice, né? O governo, a academia e a indústria. E o Senai aí está representando a indústria, então ficaria o projeto mais completo. Então, por meio do professor Solo aí, viu, Paulo, nós vamos tentar também conversar e ver o que nós conseguimos também trabalhar juntos. Ok, pessoal. Eu só queria agradecer, então, a oportunidade, né, o convite do professor Solon, Caio, né, intermediador aí da mesa, e toda a comissão organizadora do evento, né, foi muito bom o evento, e espero ter contribuído aí um pouco, pelo menos, né, claro, a gente não chegou a falar muito diretamente com os alunos, mas eu queria deixar o convite aí para vocês conhecerem lá o Instituto, e professor Solon, que está aí, né, estamos lá com as portas abertas, né, para receber alunos, caso a gente não tenha ainda um processo, né, para bolsista, né, estagiário às vezes surgem algumas vagas, mas caso haja um desenvolvimento de algum projeto, né, que envolva a parte de eficiência, porque eficiência envolve, interdisciplinar, né, envolve engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, engenheiro de produção, engenheiro civil, então, assim, né, é bem aberto a esse campo, né, então vocês estão convidados aí, já sintam-se convidados aí para conhecer lá o Instituto e para a gente montar essa parceria, como o professor Newton também falou, né, o professor Fabrício também, ok? Muito obrigado a todos. Acredito... Alguém levantou a mão, mas... Giane levantou a mão, gostaria de falar rapidinho, por favor, é que a gente já está finalizando, mas não tem problema, pode perguntar. Tá bom. Na verdade, não é uma pergunta. O professor Paulo estava falando sobre o Senai poder começar a desenvolver algum projeto nessa parte de sustentabilidade. Eu trabalho lá no Celso Charuri, que é em Aparecida, e eles estavam querendo começar alguns cursos na área de instalações fotovoltaicas. E aí vão precisar de mentes pensantes para desenvolver todo o projeto, desenvolver a parte que vai compor o curso também. Então, acredito que se houver a possibilidade de realizar algum conjunto assim entre a UFG, os mestrandos, os graduandos e o Senai, seria muito útil para os dois lados, né? Giane, sim, lá na faculdade, né, o Instituto está ao lado da faculdade Ítalo Bolonha, né, nós já temos os cursos na área de fotovoltaica, tá? Caso o professor Solon tenha o meu contato, acho que o Caio também tem, né, Caio? Você pode passar, fica à vontade, tá? Passar para o pessoal aí que estiver interessado em entrar em contato com a gente lá. Obrigado. Então, acho que essa mesa aqui foi muito proveitosa para todos os sentidos, não só como intelectual para todos nós, mas para mostrar que o Brasil é um país que tem muito espaço, que a gente pode crescer muito, e que se a gente procurar as conexões certas, a gente consegue encontrar. Então, agradeço demais a cada um dos participantes que falaram, agradeço por todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, e também agradeço pelos professores que nos possibilitaram de estar aqui hoje, de fazer esse intermédio
entre a Marinha, entre o Senai e entre a academia, que juntando todas as 3 pontes, e espero que essa parceria entre nós, da FCT UFG, com o Senai e com a Maria, só tenda a crescer e que a gente possa fazer uma excelente união. Muito obrigado por tudo que vocês falaram aqui, e uma boa noite. Valeu. E agora, eu só gostaria de falar que teremos a apresentação de trabalhos. A gente vai ter a apresentação do trabalho aqui, e eu só vou falar que o trabalho de hoje que será apresentado será a aplicação da regressão polinomial de grau 3 para a previsão de produção de petróleo no Brasil em 2021. Então, eu vou passar a palavra para o Diogo, para que ele já consiga introduzir e que a gente possa ter essa apresentação de trabalho. Valeu? Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Muito boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, mais uma vez. Boa noite. Uma Obrigado, excelente boa semana noite. aí nesse evento de vocês aí. Obrigado, muito obrigado. Caio, excelente mesa redonda. João Vitor, se estiver pronto, pode já deixar sua apresentação no jeito aí. A gente vai ter que fazer um pouco mais apressado por causa do cronograma aqui, que atrasou um pouquinho. Mas pode se preparar aí. Sem problema. Tá dando certinho para ver aí? Sim, pode mandar bala, já está rolando. Obrigado. Você tem 5 minutos. Tá bom, obrigado. Boa noite a todos os colegas da Engenharia de Produção. Eu sou João Vitor Batista, graduando da UFG, e junto com a Laura, que apresentou mais cedo para a gente outro resumo nosso, a Juliane, os professores Agenor e Júlio, vamos apresentar outro resumo nosso, aplicação da regressão polinomial de grau 3 para a previsão da produção de petróleo no Brasil em 2021. O petróleo, ele foi fundamental no século XX, é fundamental no século XXI, faz parte da matriz energética de vários países. É utilizado no setor automotivo, aeronáutico, até nos adubos. Essa versatilidade transforma ele num dos principais commodities do século. Devido a essa importância, nós decidimos analisar a produção nacional de petróleo com a técnica de regressão polinomial e fazer uma previsão para o ano de 2021. Como método, nós utilizamos dados mensais da produção nacional de petróleo dos anos de 2018 a 2020. Os dados foram extraídos do site da Agência Nacional de Petróleo, ANP, foram tratados no Microsoft Excel para obter a polinomial de grau 3 e realizar a previsão para o ano de 2021. Aqui vocês veem o gráfico da produção distribuída ao longo de 36 meses. O R ao quadrado, a gente considera ele satisfatório, que a gente consegue ver que ele tem um bom encaixe entre os dados e a equação. E a partir da equação, nós calculamos a previsão para o ano de 2021. Comparando essa previsão com a produção de 2020, é esperada uma queda numa ordem de 40%. E passando para as considerações finais, o estudo ele cumpriu seu objetivo, que era prever a produção de gás natural, de petróleo no Brasil em 2021, utilizando a técnica de regressão polinomial, e para apresentações, pesquisas futuras, aconselhamos técnicas mais robustas, como a lógica fuzzy e redes neurais. E aqui são as referências que utilizamos para a construção do resumo, e obrigado pela atenção de todos. Ô, João Vitor, muito obrigado pela amostragem. Volta, às vezes, um pouquinho lá no gráfico. Isso! Eu vou refazer a pergunta que o professor Diogo fez. Por que da utilização do polinomial 3 e não do polinomial 2? Sim, igual como a Laura, a gente fez em conjunto isso, então nós testamos com ao quadrado, também ao cubo, e até a quarta. E por incrível que pareça, como ela falou, o mais próximo de um seria o mais ideal possível. Então o R2, eu até olhei antes, como vocês perguntaram para ela, eu olhei, com o R ao quadrado de ordem 2, a gente conseguiu 0,55. E com a de 4, por incrível que pareça, não aumentou, ela diminuiu para 0,75. E a de 3 foi a que teve o maior R ao quadrado, que foi a que encaixou mais bem com os dados, que foi 0,79. Muito excelente. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por nos mostrar todos esses resultados. Parabéns pela apresentação. Desculpa pela correria. Não, que isso. Mas muito obrigado pela apresentação. Que agradeço muito proveitoso para a gente. Valeu. Nada.
passo a palavra agora para o Michael. Olá. Bom, estou vendo que tem uma pergunta no chat para o autor, né? Tem uma pergunta aqui do Thiago, que é o seguinte: queda de quantos em percentual? Você poderia responder para a gente? Oi, a queda foi de 40% em comparação com a produção de 2019. Não, beleza. Bom, queria ter respondido. Obrigado. Bom, então, agradeço, né, o autor pela apresentação, foi excelente. Vou dar, então, né, seguimento com o nosso minicurso. Eu vou encerrar, então, né, esse link aqui, essa nossa reunião. E para todos aqueles, né, que estão inscritos, a gente vai começar, então, o nosso minicurso, que está num outro link, né, conforme foi enviado para todos os inscritos, né, no minicurso. Vamos lá, então. Então, obrigado a todo mundo. Eu vou iniciar outro link agora, né, uma outra reunião do Google Meet. Então, obrigado, boa noite a todo mundo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Valeu a todos. Vamos lá para o minicurso, galera. Vai ser muito bom.